Bom dia, pessoal, bom dia. Mas que tal estão nesta manhã? Pois então, estou iniciando aqui novamente o nosso chimarrão teológico. Você acha que não estamos? Estamos. Está aqui o bicho, ó. Vou botar água no bicho. Nós vamos tomar o nosso chimarrão teológico. E hoje vamos trazer um assunto que já é um pouco conhecido do círculo acadêmico, do teológico, né? Vamos assim dizer. E está aqui no texto de Mateus 17, que diz o seguinte: e foi transfigurado. Então, o monte da transfiguração, estou lendo aqui o versículo 2. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Bom, quem ficou com as vestes brancas resplandecentes foi o Senhor Jesus. E quem falava com Jesus era Moisés e Elias. E aqui então vamos levantar uma leve, como diz os Gaudério aqui no Rio Grande, a indiada toda. Vou levantar essa leve dizendo o seguinte: Moisés e Elias. Mas por que Moisés? Se Deuteronômio capítulo, vamos ler aqui, Deuteronômio capítulo 34, versículo 5 diz assim: e assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então, aí que está o problema, né, pessoal? O problema teológico está aqui, ó. Moisés morreu, e diz aqui a palavra de Deuteronômio que Deus, o próprio Deus, o Senhor Javé, ele sepultou Moisés na terra de Moab. E ninguém viu, ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Não viram jamais o corpo de Moisés, nem mesmo a sepultura. Se ele morreu, como ele está aqui no Monte da Transfiguração falando com Jesus junto com Elias? Bueno, aí nós podemos entender o seguinte: Elias de fato não morreu, assim como Enoque, que foi transladado aos céus. Elias da mesma forma foi transladado aos céus. Porém Moisés, ele, diz a palavra aqui, foi sepultado pelo próprio Deus. Então, se ele foi sepultado, ele morreu. E ele não podia aparecer aqui no Monte da Transfiguração. Então, como vamos explicar isto agora? Porque se pensarmos o fato de que ele faleceu, que ele morreu, foi sepultado, aqui até parece uma situação, né, inusitada no sentido espírita, não é mesmo? Está aparecendo Moisés ali, assim como lá o Saul, ele consultou a Heptanisa de Endor, pediu Samuel. Agora aqui Moisés, parece uma sessão espírita. Mas então, como vamos explicar isto agora? De fato, o assunto é bastante interessante. Mas, se nós lembrarmos, por exemplo, Judas, né? Vamos ler aqui Judas. Vamos ver se eu acho na minha biblinha. Judas. O versículo... Judas é um só capítulo, né, povo? Então, o versículo 9, que diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse que o Senhor te repreenda. Então aqui nós temos um fato também inusitado, narrado por Judas. Os grandes estudiosos e teólogos
intérprete, todos eles confirmam e concordam entre eles que Judas aqui é o irmão de Jesus. E Judas está narrando este fato aqui, que Miguel que Miguel disputava a respeito do corpo de Moisés contra o diabo. O que significa isso, povo? Bom, há muitas outras coisas a ser ditas nesse fato, mas aqui eu quero ser direto e rápido nessa questão. A questão é que neste momento, ou em algum momento, Moisés foi ressuscitado. Eis aí o fato inusitado. Então o fato é que Moisés ressuscitou, ou Deus ressuscita Moisés, ou o arcanjo Miguel ressuscitou Moisés, ou o próprio Jesus ressuscitou Moisés. Aí tem uma gama de estudos e de ideias e de pensamentos com relação a este fato, né, da ressurreição, da ressuscitação, melhor dizendo, de Moisés. Alguns dizem que foi o próprio Miguel, outros dizem que foi Jesus que vem ali e levou. E o fato de que aqui em Judas, o diabo contendia, disputava a respeito do corpo de Moisés, a palavra aqui no grego é dialegeto. Dialegeto, estou procurando o meu, estava com a minha Bíblia aqui no grego. Estava vendo, então é dialegeto. E a ideia da discussão, da disputa entre Miguel e Satanás é que Satanás, ele legalista, ele foi cobrar, ele criou uma contenda, ou seja, ele fez uma ação jurídica contra Moisés. Moisés não pode ir para o céu. Moisés ele assassinou uma pessoa no Egito. Na sua própria lei ele diz: não matarás. E agora, como que ele vai para o céu? Não pode. Satanás legalista vem cobrar, porque é dele, ele sempre faz isso, né? Sempre vem cobrar. Porém, naquele momento ele está sendo ressuscitado, porque ninguém poderia ir para o céu, né, se estivesse lá na transfiguração, a respeito de Elias e ao modo também de Enoque, e na questão de Moisés, se não houvesse uma ressuscitação. Então, vou recitar a discussão aqui do texto 9 de Judas entre Satanás e Miguel. Era uma contenda, vamos dizer assim, jurídica. De modo que aí está, povo. Eu diria que então Moisés, ele aparece na transfiguração porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder e autoridade, trouxe novamente em Moisés a vida e o levou com vida, assim, a semelhança de Enoque e de Elias. Por isso eles estão ali no Monte da Transfiguração. Senão seria uma sessão espírita, o que não é o caso. Tá bom? Pensem aí, perguntem aí, né? Este aqui é mais um chimarrão teológico, tá?